te agradecemos, Pai, por tudo, certo da vitória, em nome de Jesus Cristo, amém? Toda a igreja, pastor Fernando, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 13, que faz parte do texto que os irmãos escolheram para o congresso nessa noite. Agradecendo a Deus pela bênção de estarmos aqui, cultuando ao Senhor Jesus, sendo ministrado pelo Espírito Santo, e também rever os irmãos. É uma alegria para nós, parabenizar aqui os varões, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Parabéns pela criatividade da peça, uma mensagem muito maravilhosa dos nossos corações. Está escrito, meus irmãos, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repita comigo no 3, o versículo 11. 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Pode tomar assento, meus amados. Meus irmãos, quem nunca ouviu, foi tocado por Deus numa palavra que envolva estas cartas, Guilherme, no Apocalipse? Pois Deus, na sua onisciência, Ele decide terminar este livro que nos traz a história da redenção e da salvação com estas cartas a estas igrejas da Ásia. E cada uma delas Deus vai trazendo uma mensagem específica, importante, que precisa ser trazida ao nosso coração constantemente. E ele escreve a esta igreja de Filadélfia. Em cada uma delas que ele vai ditando, vai falando com João, ele tem algumas repreensões a fazer, ele tem alguns elogios a fazer, algumas recomendações a fazer à igreja. Mas essa igreja, especificamente de Filadélfia, Deus não tem alguma repreensão, Deus tem apenas algumas recomendações, elogio a essa igreja pela sua fidelidade. Mas um dos pontos que traz ao nosso coração uma reflexão tão profunda é essa questão de nós guardarmos o que nós recebemos, para que não percamos a nossa coroa. É lógico que o texto não está falando de uma coroa que vai ser colocada em nossa cabeça, mas uma posição junto ao Senhor, de honra, de reconhecimento. E o que eu acho interessante é o Senhor ligar o que nós recebemos aqui, o que nós temos do Senhor aqui, com o que nós vamos receber do Senhor na eternidade. E é bem isso que os irmãos fizeram aqui, ilustrado através dessa peça simples, mas objetiva, de que parece-nos que alguma coisa que o Senhor confiou a nós aqui, desse lado da eternidade, tem a ver
com o que nós receberemos do Senhor do outro lado da eternidade. E a forma com que nós lidamos com o que o Senhor nos confiou aqui tem a ver com o que receberemos do Senhor lá. Porque se é possível, nenhum ladrão ou nenhum bandido consegue acesso aos céus, consegue acesso àquilo que está reservado aos santos. É uma loucura pensar que alguém poderia roubar-nos lá de alguma coisa. Mas o texto é claro dizer que há uma forma de ser roubado da nossa coroa, uma vez que nós não guardamos o que nós temos recebido do Senhor. Eu estava pensando, meus irmãos, na experiência terrível e traumática que é ser roubado. Eu não sei se algum irmão aqui já foi roubado. Alguém já foi roubado aqui? Não é furtado, não sei que você tenha visto, é ter sido roubado mesmo. Já foi roubado? Eu já fui roubado uma vez. Eu tinha aproximadamente 16 anos, estava indo para a igreja, tinha acabado de chover, eu estava com a bicicleta indo para a igreja, com um instrumento nas costas, e na hora que eu passei devagar numa poça, para não espirrar lama na minha roupa, saíram de dentro debaixo de uma marquise de um bar que estava fechado, uns 5 ou 6, não me lembro, e seguraram a minha bicicleta. Na hora que ele segurou a bicicleta, ele levantou a camisa, brilhou a arma que estava na sua cintura, e ele me pediu dinheiro. Na hora que ele me pediu dinheiro, eu falei que não tinha. O que estava atrás de mim me deu um tapa tão terrível no pescoço. Aquele tapa doeu demais. E aí, providencialmente, na hora que eles fizeram isso, e ele pegou na sua arma, estava passando um carro da polícia. Na hora que eles viram o carro da polícia virar, eles foram embora. E eu saí daquela situação. E o problema não é o que eles levam só. O problema é o estado de humilhação que você fica, impotência. Você não pode fazer nada. Se você tem amor à sua vida, 5, 6 pessoas, pelo menos uma armada, você vai fazer o quê? Se eles decidirem bater, se eles decidirem te roubar, essa sensação de impotência, essa sensação de humilhação é terrível, e as pessoas que passam, muitas delas não conseguem nem superar. Se é um caminho que ela estava fazendo e costumava fazer, agora ela começa a evitar esse caminho. Se ela vê pessoas juntas, já vem na mente dela aquilo que ela viveu, e ela começa a experimentar na sua vida esse tipo de trauma, se o Senhor não alcançar o seu coração. Agora eu contei esse breve testemunho que aconteceu na minha vida, de como o Senhor me guardou naquele dia. O que será da eternidade, irmãos? Se nós descobrirmos que de alguma forma houve um jeito de ter sido subtraído aquilo que devia ser nosso. Porque o texto está dizendo para nós: guarda o que tem. Isso significa que todos nós recebemos alguma coisa. Guarda o que tens, porque eu e você, sem exceção alguma, recebemos do Senhor alguma coisa. E ele vai afirmar no texto: para que ninguém, porque existe alguém ou alguma coisa interessado naquilo que o Senhor te confiou. E como é triste a gente olhar na mão de alguém alguma coisa de valor e a própria pessoa não saber que aquilo tem um valor tão grande. O texto diz que nós temos alguma coisa, que alguém está interessado naquilo que nós temos, e que existe uma recompensa no fato de nós, atravessando as dificuldades que nós enfrentamos na vida, sustentamos o que temos, para enfim sermos recompensados pelo Senhor. E essa é a realidade dessa igreja, é a minha, é a sua, a nossa, que nós estamos nesse tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, onde nós seremos arrebatados para estar com o Senhor.
onde não haverá mais morte, não haverá mais roubo, não haverá mais subtração, não haverá coisa alguma. E o que enche o nosso coração de esperança, enche o coração de Satanás de desespero. Que se ele deseja fazer alguma coisa, é desse lado da eternidade. Se ele deseja parar alguém, se ele deseja desanimar alguém, se ele deseja fazer alguém desacreditar daquilo que ele tem, é desse lado, é aqui, é agora, enquanto nós estamos vivendo. Glória a Deus. Que de forma alguma eu cometeria o erro, o equívoco, de dizer que há uma equiparação da força de Satanás com o grande poder de Deus, porque ele é uma criatura caída, pecaminosa, a fonte de todo mal, de toda malignidade, mas ele não se compara com o que há o poder de Deus. Não há comparação. Aleluia! Algumas igrejas colocam aí o grande conflito em Deus e Satanás, equilibrados numa balança em poder, em força, em influência, nada disso. Só que quando se trata de nós, irmãos, existe uma fragilidade dentro de nós, um apelo à carnalidade, ao pecado, que eu vou dizer aqui na frente, que torna possível que mesmo Deus sendo Deus Todo-Poderoso, tendo morrido para a nossa redenção, nos chamado para a sua casa, para sermos seus filhos, Satanás sabe que é possível investir de alguma forma e nós sermos subtraídos. E eu quero trazer para os irmãos aqui nesse texto alguns ladrões que têm sido responsáveis por roubar de muita gente aquilo que o Senhor tem confiado em nossas vidas, e o primeiro deles é o pecado. O pecado tem sido responsável, queridos, por grande parte da tragédia na vida espiritual de tanta gente. Eu tenho o privilégio de ter sido nascido, criado na igreja e nunca saí da igreja. Nasci, participei dos cordeirinhos de Jesus, dos adolescentes, dos jovens, toquei dos 8 anos de idade até os 28 anos de idade. A minha vida era guitarra na igreja. Com 20 anos de idade fui para o presbitério da igreja e estou agora até segunda-feira com 42. E nesses quase 43 anos, irmãos, eu já vi muita gente ser destruída pelo pecado. Porque o pecado parece ser inofensivo, dá a impressão de que você vai, de uma forma controlada, conseguir lidar com o pecado. Quando você não tem a noção de que uma vez que você já está atraído pelo pecado, você já foi enredado por ele, e que a Bíblia não mente em dizer que o final será a morte. Porque nunca faltou sinceridade no Senhor, nunca faltou amor em Deus para dizer para os seus servos lá no jardim: não coma disso aqui, porque no dia que você comer, você vai morrer. E aí chega a serpente, Satanás, que já havia caído por tentar ser igual a Deus, e faz a mesma proposta para o casal. É que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. E quem resiste uma proposta de ser igual a Deus? O quê? Quer dizer que Deus me fez de uma forma que eu poderia ser melhor? Come, dá ao seu marido, ele também come, e nesse mesmo dia eles morrem. E tudo que Deus havia planejado para aquele casal e para a humanidade a partir deles foi roubado. Não tem negócio, porque Deus é justo.
Deus não pode passar a mão na cabeça do pecador e dizer assim: não tem consequência nenhuma, fica tranquilo, eu te amo o suficiente para deixar só entre nós dois. Porque Deus é justo. Mesmo se Deus tivesse uma técnica de fazer todo mundo adormecer e esquecer o que houve, Ele sabe o que houve. E a sua justiça não poderia deixá-lo em paz, dizendo que o pecado e a desobediência não foi devida forma tratado pelo Senhor. De forma que, uma vez que eles foram roubados por Satanás, eles passaram a se envergonhar, eles passaram a se esconder, eles não tiveram mais paz, e tudo que Deus havia planejado no âmbito da mais sagrada santidade da paz foi destruído por Satanás. Deus já sabia que o preço a ser pago seria entregue à morte do seu próprio Filho, e Ele veio para morrer por nós, para que aquilo que foi subtraído, aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, pudesse ser restituído agora para aqueles que crescem no seu Filho Jesus. Por isso que o texto vai mostrar para nós o retorno, que é em Cristo Jesus. Jesus se apresenta no início da carta dizendo: diz ao meu povo que eu sou santo. Para cada uma das cartas que o Senhor manda João escrever, ele se apresenta de uma forma. Se você colocasse um quadro das 7 cartas, para cada uma, ele se apresenta com o devido nome, de acordo com a mensagem que ele quer desenvolver para aquela igreja. E como ele vai falar dos perigos de serem roubados, de serem subtraídos, ele começa dizendo à igreja: diga ao anjo da igreja que transpasse a minha igreja, que eu sou santo, mesmo que haja pecado, mesmo que haja subtração, há poder no nome do Senhor de santificar, de colocar de pé de novo, de libertar de todo pecado, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus de Israel. De forma, meu querido, que o pecado não é a última palavra na vida de ninguém. Só se você quiser. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Ninguém está no inferno por causa do pecado. Quem está no inferno vai para o inferno porque não se arrependeu dos seus pecados, porque há solução para o pecado. Se o pecado fosse a última palavra na vida do ser humano, não adiantou o sangue de Jesus. Se o pecado tivesse poder de nos lançar no inferno, não valeu nada o sacrifício de Jesus. Mas existe alguém que é maior do que o pecado, existe alguém que é mais poderoso que o pecado. É o santo que está se apresentando aqui à igreja, é o santo que está no nosso meio, que é Cristo Jesus. Que você pode ter tropeçado por causa do pecado, você pode ter caído por causa do pecado, você pode ter perdido o ministério por causa do pecado, você pode ter perdido família e casamento por causa do pecado, mas o santo, o Cristo vivo, ele pode restituir, ele pode transformar, ele pode trazer tudo de novo, porque ele é maior do que o pecado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Não se cale, querido. Davi disse no Salmo 32: enquanto eu me calei, o pecado ia me corroendo e os meus ossos iam apodrecendo. Tiago escreve na sua carta, no capítulo 5, versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Confessar um pecado a Cristo faz com que você seja perdoado por Cristo. Confessar um pecado à igreja faz com que você seja sarado. Quanta gente prostrada, quanta gente que poderia estar sendo uma bênção nas mãos do Senhor, quantas vidas estão dependendo da sua pregação, quantas pessoas estão dependendo do seu testemunho, e você está prostrado, você está envergonhado, você está tímido, não tem coragem de tomar a ceia. Jesus veio aqui nessa noite para te dizer que alguém maior do que o pecado não é a tua condição final, o pecado não vai continuar mais te roubando, mas te furtando, porque Jesus é o santo, e aquele que dá vitória é o seu servo sobre o pecado. Se o pecado tem roubado
Santo está aqui essa noite. E a vitória, querido, para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, meus irmãos, um outro ladrão que tem roubado, isso aqui é terrível, a carnalidade, a força da carne. A partir do momento que o homem pecou naquele jardim, a sua natureza tornou-se pecaminosa, de forma que nós vamos lidar com essa natureza até o dia do arrebatamento. Eu estava atendendo um homem ontem no gabinete, em choro, um homem de 46, 7 anos, em choro por causa da sua carnalidade. E ele foi me relatando casos que ele estava envolvido em pecado. E diante de mim estava um homem confessando a sua carnalidade. E eu dizia a ele: não tem um homem diferente do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa tem um homem que tem a mesma carnalidade, só que sabe que existe uma natureza implantada por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, que é a nova natureza em Cristo Jesus. E que agora nós temos uma opção: ou a gente continua agindo pela carne, ou a gente pode agir pelo Espírito. Meu querido, lidar com a carne é terrível. E eu sei que eu estou pregando a pessoas que sabem perfeitamente isso. Você não quer fazer, mas faz. Você já prometeu que não faria de novo, mas faz. Você virou o ano dizendo: esse ano vai ser diferente, mas eis que lá estava aquela carne terrível. Aquilo que faz desejar uma tentação, que reconhece o sabor de um bom pecado, de uma boa fruta, é a carne. E Satanás conhece muito bem a nossa carnalidade, tanto de uma forma geral quanto individual. Pensa num ser que já está há quase 6.000 anos analisando o ser humano, acompanhando de perto, sabe onde a gente erra, sabe os palácios que a gente caminha à noite, como Davi. Sabe os tiritar das moedas que aparecem diante dos nossos olhos, como Judas. E que além de conhecer o ser humano, conhece-nos individualmente. Sabe o que eu gosto, o que você gosta. Sabe onde você estaria forte, eu estaria fraco. Onde eu estaria forte, você estaria fraco. De forma que personaliza e entrega pelo iFood do inferno uma tentação do seu tamanho, que faz um apelo à sua carnalidade. É por isso que Tiago vai dizer que Deus não pode tentar a ninguém e a ninguém tenta, porque não existe essa malignidade no Senhor. Nada pode tentar o Senhor, não existe nada que pode corromper o coração do Senhor, mas o nosso. Aí o escritor aos Hebreus vai escrever lá: foge, porque não existe super-homem, não existe super-mulher que consegue lidar com o pecado. Lida um dia, lida 2 dias, no terceiro e quarto continua de pé. É por isso que José não fica insistindo, ele foge, ele deixa a capa, mas foge, porque ele sabe que ele também é homem, ele sabe que ele também cai. É por isso que Davi caiu, porque insistiu naquilo que não devia insistir. E quando a gente está num lugar que não é para estar, a gente não tem a graça para vencer o que não deveria estar lutando. Deus deu a graça para ele vencer guerras na batalha. A graça dele estava lá na batalha.
Uma vez que ele estava no lugar errado, ele não tinha a graça de Deus para enfrentar o que ele estava enfrentando por estar no lugar errado. Porque Davi, juntamente com todos os homens que vieram, também estão inclusos naquela lista do Senhor. Olhei do céu para a terra e não vi um justo sequer. Só que eis que se apresenta diante de nós alguém que está dizendo assim: eu sou o verdadeiro. Você lê isso comigo no versículo de número 7? Escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia: assim diz o santo, assim diz o que é verdadeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, querida irmã que me ouve nessa noite: a verdade da palavra do Senhor pode nos guardar da tentação. Se há um apelo de Satanás para roubar a nossa coroa através dessa natureza caída e pecaminosa, há uma ação poderosa da verdade que é Cristo Jesus para nos sustentar no caminho do Evangelho de Cristo Jesus. E a verdade é essa, que ao mesmo tempo que a carne quer manifestar as suas obras da carne, o Espírito está implantando em nós o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E tudo isso é o caráter de Cristo manifesto na nossa vida, de forma que Satanás vai tentando e Deus aqui dentro vai te fortalecendo. Satanás vai apelando à sua natureza pecaminosa, do outro lado o Espírito Santo está te dando graça, te fortalecendo na verdade. E Satanás não sabe como, ele caiu do céu no lugar que ele estava, mas você mesmo numa terra pecaminosa ainda consegue vencer o pecado. É porque existe o poder da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e quer a força para poder vencer essa natureza antes da verdade. Caminha na verdade. Jesus disse lá no Evangelho de João: a luz se manifestou aos homens, mas eles escolheram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. E não há uma pessoa que esteja praticando alguma malignidade e deseje vir para a luz, porque na luz se manifesta aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está falando. Mas foi para esse ambiente de luz que o Senhor nos chamou, não para te condenar, não para te exterminar, mas para te dar esperança, para te sustentar, para te fortalecer, porque só caminhando na verdade nós conseguiremos vitória sobre o pecado. Pastor, como é que eu venço essa carnalidade? Ela é tão forte. Alguém um dia comparou a natureza pecaminosa e a natureza espiritual como dois leões que estão numa jaula. Nessa jaula está o leão da carne, nessa jaula está o leão do espírito. Aquele que você der mais comida é o que vai ficar mais forte. Se você encher o leão da carne com pecado, com tudo aquilo que ele descreveu, Gálatas capítulo 5, prostituição, lascívia, iras, pelejas, emulações, esse leão chamado carne vai ficando forte, 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 e o leão do espírito vai minguando, acabando, morrendo. Mas se você tomar uma decisão pela verdade, que a partir de hoje eu não alimento mais esse leão chamado carne, mas eu quero alimentar esse leão no espírito, em oração, na meditação da palavra, cultuando a Deus,
louvando a Deus, vivendo na verdade, ao passo que esse leão da carne vai minguando, vai ficando raquítico, vai enfraquecendo. Este leão chamado Espírito vai fortalecendo, vai ficando forte. Você vai vivendo experiências profundas com o Senhor. Deus vai guardando você do pecado, Deus vai guardando você das malignidades. Você deixa a sua capa, mas fica com a sua santidade. Você abandona a moeda, mas é fiel ao Senhor, porque esse leão chamado Espírito está forte. É um crente que ora, é um crente que busca Deus, é um crente que medita na palavra do Senhor, é um crente que está constantemente na igreja, em comunhão com o Senhor, e está forte o seu espírito, ele está andando na verdade. Não seja roubado pela sua carnalidade, querido. Não bata no peito dizendo: eu sou pastor, eu suporto. Não, eu poderia dar uma lista até amanhã cedo. Eu sou pregador, eu sou líder, eu sou cantor, eu sou músico na casa do Senhor. A carne está aí do mesmo jeito, que precisa ser combatida com a verdade. E Jesus está dizendo: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Mas para nós encerrarmos, tem um outro último que eu quero comentar aqui com vocês. O próprio Satanás, que usando toda essa fragilidade, tudo aquilo que ele tem à sua disposição, ele tem tentado nos destruir. Pode ver que o texto citou lá no versículo 9, os que são da sinagoga de Satanás, porque ele está interessado pessoalmente em destruí-los. Quando você passa por um homem caído no meio da rua, você olha assim e fala: meu Deus, olha que situação desse homem. Não é isso que a gente pensa? Coitado, puxa vida, bêbado, ou bêbada, não sei. É isso que a gente pensa? Sabe o que Satanás pensa? Aqui é a tua semelhança. A gente tem uma dó social. Satanás olha com um olhar mais profundo, lá a semelhança do Altíssimo aí. Porque ele está empenhado pessoalmente em nos ver destruídos. Sabendo disso ou não, você é uma arma nas mãos do Senhor. Considerando isso ou não, guardando o que tens, você é um grande instrumento nas mãos do Senhor. E qualquer coisa fora disso te torna um alvo de Satanás. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades nas regiões celestiais. Talvez descrevendo o caráter de Satanás, João diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas a Bíblia diz que há uma forma de nós vencermos a Satanás. Escute com atenção. Na autoridade do nome de Jesus. É por isso que ele se apresenta aqui no verso 7, versículo 7. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu tenho autoridade. Mateus, terminando o seu evangelho, Jesus está dizendo assim: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Esse mesmo João, ao escrever o seu livro aqui de Apocalipse, no capítulo 5, chega uma cena que há um livro com 7 selos e ninguém pode abrir ou olhar para aquele livro. Até que numa das cenas mais belas da palavra, alguém chega para João e diz: calma, João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá.
Ele tem poder e autoridade para poder abrir o livro. E quando João se vira para ver o leão, quem era? O que estava lá? Um cordeiro. Com o aspecto de que havia sido morto. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? O poder do leão, que é Cristo, está exatamente na sua humilhação no Calvário. O que Cristo fez por nós, entregando a sua vida, lhe deu autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Não há uma formiga nesse universo que não está debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. E toda vez que Satanás tenta destruir a nossa vida, há uma autoridade maior do que Satanás, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. De forma que você não precisa ficar com medo de nada. Você precisa conhecer a autoridade do nome de Jesus. Já viu o crente que tem medo de expulsar demônio? Eu passei uma vez pregando numa igreja bem pequenininha. Na hora que eu chamei o povo à frente e fui orar, na hora que eu encostei na cabeça de uma senhorinha, ela deu um pulo tão grande que o microfone bateu aqui na minha boca. E opa! Já sei quem que está aí. Quando eu fui colocar a mão, eu estava sozinho na igreja. Sozinho. Era uma portinha assim de bar, bem pequenininha, o povo saiu correndo. Medo de macumba. Ai, pastor, fizeram uma macumba para mim. Será que eu vou ter prejuízo porque disseram para mim que tem um olho de inveja? Costuraram meu nome lá na boca de um sapo, colocaram dentro de um outro sapo.